é uma situação comum nas nossas vidas. Sempre que a gente quer conquistar alguma coisa, a gente dá no mínimo uma pesquisada sobre a melhor forma de fazer isso. Para nós, estudantes e concurseiros, a gente sempre fica pesquisando qual que é a melhor forma de aprender, qual que é a melhor forma de fixar a matéria. E tem um tema que eu sempre gostei, que eu sempre achei interessante, que era o estudo sobre a diferença entre estudar no computador e estudar em material físico. Eu sempre me interessei por isso porque eu fui uma pessoa que teve contato com o computador desde muito novo. Então, quando eu comecei a estudar para concurso, eu pensei, obviamente eu vou me desenvolver no computador muito bem, eu vou evoluir muito rápido, porque eu mexo bem no computador, eu lido bem com o computador, tenho uma boa relação com eletrônicos, então eu vou estudar pelo computador, isso vai ser uma vantagem para mim em relação a outras pessoas. Mas o que eu percebi é que eu tinha muita dificuldade para estudar no computador, porque era mais fácil de eu me distrair, de eu ir fazer outra coisa no computador do que quando eu estava num livro, e eu sentia que a exposição prolongada na tela, ela me prejudicava, ela me atrapalhava, principalmente porque eu já usava o computador para estudar para a faculdade, para fazer as coisas da faculdade, eu já usava o computador para trabalhar, ia fazer meu TCC, que eu estava fazendo na época que eu comecei a estudar para concurso, era no computador também, e aí depois tinha que estudar no computador. Então ficava bem cansativo, o meu dia se resumia a ficar no computador o dia inteiro. Então, mesmo achando que eu teria essa preferência, eu comecei a perceber que com o passar do tempo eu comecei a querer procurar alternativas. E aí eu comprei uma impressora e comecei a imprimir os materiais na expectativa que isso melhorasse a minha situação. Eu vou terminar de contar a minha história no final desse vídeo, porque antes eu quero falar com você sobre uma pesquisa que fizeram, e essa pesquisa é super interessante. Eles descobriram o que é melhor, o material físico ou o material digital. E eu vou expor aqui os detalhes relevantes dessa pesquisa e vou deixar as fontes também na descrição do vídeo para, se você tiver curiosidade, você poder ver essas pesquisas por você mesmo. Muitos estudos mostraram que quando as pessoas leem na tela, elas não têm o mesmo nível de compreensão do que quando elas leem a mesma coisa no papel. Pior ainda, muitas pessoas não conseguem ter a consciência que existe uma diferença, elas não conseguem perceber. E isso é muito pior, porque a pessoa acha que ela tem o mesmo rendimento, então ela não se preocupa em fazer da outra forma. Nesse sentido, pesquisadores da Espanha e de Israel analisaram, se eu não me engano, foram 54 estudos sobre esse tema. Esse estudo, que aconteceu em 2018, envolveu mais de 171 mil leitores. E eles perceberam, com uma base de dados bem grande, que a compreensão era sim melhor em materiais físicos, em papel. E aí a gente pode se perguntar o porquê disso, né? Porque, ler é ler, não é? Bom, aparentemente não. Aparentemente realmente existe uma diferença na forma como o nosso cérebro interpreta as telas dos eletrônicos e os materiais físicos, no caso as folhas e livros. Um dos principais motivos para isso acontecer é um viés que nossos olhos têm, que nosso cérebro tem, a nossa consciência tem, de que quando você está lendo alguma coisa em um eletrônico, você tende a fazer uma leitura mais superficial. E isso é uma tendência inconsciente nossa, mas que eles conseguiram perceber através de pesquisas muito extensas. E aí, quando você passa para o livro, inconscientemente, novamente, o nosso cérebro ele faz uma leitura mais lenta, ele lê com mais cautela as palavras, com mais cuidado, e ele tem uma chance maior de processar essas informações. Quando as pessoas estudam por eletrônicos, elas têm uma tendência maior a pular palavras e a quebrar o raciocínio enquanto elas estão lendo. Eles tiveram que analisar muitas pesquisas e cada pesquisa analisou uma quantidade muito grande de pessoas para chegar nessa conclusão. Existem também outros fatores que fizeram o papel ser melhor do que os eletrônicos, como por exemplo a questão do cansaço visual, a questão do ressecamento dos nossos olhos, que também atrapalha, a questão da frequência das nossas piscadas, que também atrapalha. Isso tudo está reunido nesses estudos, mas a conclusão deles foi clara no sentido de perceber que sim, é melhor usar material físico para estudar. E antes de eu terminar de contar a minha história, eu gostaria que você comentasse aqui já qual que é a sua
opinião sobre isso, porque no geral eu percebo que as pessoas realmente preferem material físico e o pessoal que prefere material eletrônico é mais por uma questão de logística, porque é mais fácil para carregar, porque você pode ter acesso em qualquer lugar, porque você não precisa ficar lidando com um monte de folha, que é mais barato, né? Você não precisa mandar imprimir, mas eu acho que é difícil alguém falar que aprende melhor no computador. Óbvio que deve ter, né? Mas no geral eu percebo que o pessoal assim, é meio que um consenso, realmente estudar no papel é melhor, só que às vezes a logística disso fica um pouco complicada. E agora eu vou terminar a história da minha saga com material impresso para você. Cara, aí eu comprei a impressora e eu comecei a imprimir os materiais, só que eu percebia que era muito caro. Tipo assim, eu gastava uma grana com tinta, nem era tanto assim, mas tipo, era um gasto, né? Pra quem não tinha gasto nenhum, né, no computador, era um gasto ficar imprimindo e comprando papel. Aí eu comecei a estranhar, falei, cara, isso não tá dando muito certo. Aí eu resolvi comprar um tablet, porque aí eu não precisava imprimir e eu teria a chance de anotar. E na minha percepção, durante todo esse tempo que eu estudei para o concurso, eu consegui perceber que é fundamental, pelo menos no meu aprendizado, eu anotar. Eu estou estudando, eu penso uma coisa sobre aquela matéria, eu processo aquela informação, eu raciocínio sobre o que eu estou lendo, eu escrevo alguma coisa, eu faço algum tipo de anotação sobre o que eu pensei sobre aquilo. Porque isso me ajuda a processar a informação e condensar ela em um pensamento, e aí eu anoto esse pensamento, isso me ajuda a fixar a informação. Então, poder anotar me dava essa vantagem do que só ficar girando a bolinha do mouse lá no computador e não interagindo com o material. Então o tablet, ele me trouxe essa vantagem. E eu estudei para 3 concursos, para 3 provas praticamente, usando o tablet. Só que no meio do caminho eu tive a oportunidade de ter contato com as apostilas físicas da Brabo Concursos. E quando eu tive essa oportunidade de ter o material físico, eu não pensei 2 vezes. Eu fui voando lá e fiz a compra do jeito que tinha que fazer para conseguir o bônus da abertura da turma, que conseguia as apostilas. E aí eu consegui usar elas para estudar. Cara, sinceramente, foi um game changer pra mim, assim, mudou realmente tudo pra mim, porque eu tinha o papel, não tinha o brilho da tela na minha cara por muitas horas no dia, que eu ficava muitas horas no dia estudando, e eu podia anotar e o negócio já vinha impresso, e eu tinha ganhado a apostila, porque ela veio de forma gratuita no curso, então eu não tive gasto a mais nenhum com isso, e isso ficou muito bom, assim, no geral, foi tudo muito positivo. Eu resolvi o problema do gasto, ao mesmo tempo que eu resolvi o problema da tela e da anotação, e no final das contas usar o material físico me ajudou muito. E eu tenho percebido recentemente que mais pessoas têm procurado assim, oportunidades de ter materiais físicos. As pessoas têm imprimido mais coisas, têm procurado mais apostilas físicas. Lá na Brabo, por exemplo, o pessoal entra em contato demais para saber se a gente tem apostila de todos os cursos possíveis. Essa foi a minha experiência pessoal e eu tive contato com essa pesquisa que eu trouxe aqui para vocês e eu achei interessante expor, porque às vezes a gente fica só na opinião, né? E eu dou muito minha opinião aqui nesse canal. Esse canal é sobre opiniões, sobre aprendizados que eu tive e compartilho com vocês, só que às vezes também é importante a gente considerar a ciência, é importante a gente considerar os fatos. Então, óbvio, esse é um tipo de análise que é muito difícil de fazer, porque é uma coisa subjetiva. Só que quando eles pegam lá 170 mil pessoas e faz um teste e vê que existe uma tendência, existe uma estatística que aponta, ó, esse negócio aqui funciona mais, né? Quando a gente faz uma abordagem com uma grande quantidade de pessoas, a gente consegue perceber isso. Então, quando a gente analisa esse tipo de dado, a gente consegue trazer mais objetividade para a nossa opinião. Então, a gente consegue embasar, ainda que seja a nossa opinião, mas em cima de fatos mais relevantes, fatos mais concretos. E eu pretendo trazer sempre o máximo de informação útil para vocês aqui no canal. E por esse motivo, inclusive, se você é concurseiro e não está inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Antes do vídeo acabar, eu gostaria também que você comentasse aqui a sua opinião sobre isso, porque esse canal é uma grande troca de opiniões, é um canal de troca de opiniões. Eu quero saber a sua opinião sobre material físico, sobre material eletrônico e quero saber, inclusive, como que você faz. Mas não só eu tenho certeza que os outros concurseiros também gostam muito de saber como que as pessoas estão fazendo, porque é assim que a gente vai se ajudando e é assim que a gente vai melhorando a forma como a gente faz as coisas. E por esse vídeo é isso, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e um forte abraço!